Nesse vídeo a gente vai ter a oportunidade de discutir de uma forma um pouquinho mais detalhada duas ideias que estão relacionadas à questão 30. A primeira ideia é, se em vez de se referir aos perímetros, o enunciado nos perguntasse a respeito das áreas, como nós resolveríamos? Qual seria a resposta? Então, em primeiro lugar, eu quero que você olhe a reprodução que eu fiz aí da figura original e perceba que esse segundo triângulo, esse aqui é o segundo triângulo, é o triângulo rosa lá da figura original, a área dele corresponde a 1/4 da área do triângulo principal, do triângulo maior, que é o triângulo preto. E se você continuar naquela história de pegar os pontos médios para montar novos triângulos, você vai perceber que a área do triângulo azul corresponde a 1/4 da área do triângulo que eu pintei de verde aqui. Isso mostra que, de novo, a gente tem figuras semelhantes, só que agora as áreas estão sendo reduzidas à 1/4 parte. Ou seja, as áreas estão sendo multiplicadas por 1/4. Portanto, esse problema, se eu olhasse para as áreas, eu veria uma progressão geométrica de razão 1/4, que aí a resposta seria a letra D. Essa foi a primeira ideia. A segunda ideia que eu queria discutir com você é a seguinte: se em vez de pegar o ponto médio lá no triângulo original, eu começasse a dividir os três lados em 3 pedaços iguais. Isso você vai ver nessa figura à direita. E aí, a partir desse terço de lado, perceba que este tamanho aqui é 1/3 do lado original, e esse tamanho aqui também é 1/3 do lado original. Consequentemente, esse lado aqui também vai valer 1/3 da base do seu triângulo. E se você, de novo, recorresse aos terços, ou seja, pega aqui 1/3 do lado do triângulo que eu acabei de pintar de preto ali, em negrito. Do outro lado, 1/3, e aqui também, consequentemente, 1/3, eu de novo teria uma sequência de figuras semelhantes. Só que agora os lados estão sendo reduzidos à 1/3 parte. Nesse caso, os lados, assim como os perímetros, formariam uma progressão geométrica de razão 1/3. E se eu olhasse para as áreas desses triângulos, essas áreas estariam formando uma progressão geométrica de razão 1/9. O truque é sempre elevar ao quadrado. Perceba que 1/2 elevado ao quadrado dá 1/4. E 1/3 elevado ao quadrado dá 1/9. Mas por que tem que ser assim? Porque perímetros e lados e alturas são comprimentos, que são normalmente medidos em metros, ou em subunidades ou em múltiplos do metro, centímetro, decímetro, quilômetro, enfim. E as áreas, deixa eu mudar a cor aqui, e as áreas são coisas medidas em metros quadrados, ou nos seus múltiplos ou submúltiplos. Mas os perímetros em geral são medidos em metros e as áreas em metros quadrados, o que justifica você elevar ao quadrado quando você passa de lado ou de perímetro ou de altura para a área.